Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui no Entre Linhas de Férias, como vocês podem ver aqui atrás. Estou num lugar bastante conhecido aqui em São Paulo, como vocês veem aqui. Estou aqui no Museu do Ipiranga mais uma vez, gravando aqui para vocês. Lembrando que nessa semana nós vamos ver sobre o Senhor ouve, o Senhor liberta. Estamos estudando aqui o livro de Salmos, estamos extraindo várias lições desses livros, né, que são desses pequenos capítulos que nos trazem experiências, e hoje nós vamos aprender ainda mais de como nos relacionar, estreitar esse relacionamento com o nosso Deus. Nós teremos aqui a participação do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, a minha participação também. Não vou conseguir ler todos os comentários aqui, né? Estou somente com um celular aqui para gravar, mas com certeza já agradeço aqui por todos vocês que deixaram aí seu joinha, se inscreveram no canal, acionaram o sininho e também comentam sempre em todos os vídeos. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, e nesse lugar bonito aqui gostaríamos então de iniciar, né, o nosso estudo. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez, a Lucilene, Joivaldo, Crispim, Valdenice, Martins Cerqueira, o nosso irmão João Cavaco, todo mundo que sempre lembra de deixar um comentáriozinho aí no canal, se envolver no canal. Beleza pessoal? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos fazer uma oração aqui e pedir que Deus conduza o estudo dessa lição para que a gente realmente entenda que Deus ouve e que Deus liberta. Assim como você está, vamos buscar o Senhor em oração. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos dar, de estarmos aqui em lugares tão belos, gozando de férias, mas ao mesmo tempo ligados sempre a Ti e ligado também no estudo da lição, Senhor. Ajude a cada um que acompanha esse vídeo, esse conteúdo, a entender que o Senhor sempre ouve e o Senhor sempre nos liberta de todos os nossos pecados. Continue usando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, e principalmente, ó Pai, continue atuando em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Então, lição número 4, o Senhor ouve e liberta. Desse título da semana, a palavra que eu vou destacar aqui para a gente buscar talvez uma fonte hebraica é a expressão liberdade. Uma das várias palavras que podem ser traduzidas por liberdade é herut. Essa expressão significa liberdade, significa independência. Mas uma palavra também muito interessante é dimos, que significa liberdade, anistia, indulto, exoneração ou jubilação, o júbilo. E a terceira palavra que eu separei para vocês é a palavra dror. Inclusive aqui na nossa cidade tem um médico, inclusive com esse nome, Dror. Dror significa liberdade, libertação e também significa ave, significa o pardal. No verso áudio, gente, a gente destaca o seguinte, Salmos 34, 17, diz o seguinte: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. A expressão aqui que foi traduzida por angústia é tsaural, que significa dificuldade, aflição, significa problemas. Então Deus nos liberta de todos os problemas. Na ponta da linha aqui do sábado nós temos 2 parágrafos, gente. O primeiro parágrafo quer destacar o caráter relacional do Deus Criador. Na verdade, esses 2 dias da semana, eles vão falar sobre 2 características do Eterno: a transcendência e a imanência. No primeiro parágrafo aqui nos diz o seguinte: o Senhor soberano que criou e sustenta o universo também se revela como um Deus pessoal, que inicia e mantém um relacionamento com o seu povo. Gente, é o tipo de coisa que é muito difícil de você ensinar alguém.
essa questão relacional. Então, numa classe de professores, você explicar o que significa esse Deus relacional não é muito difícil. Você pode se utilizar de exemplos, de experiências de vida que você teve, de histórias de vida que você teve, e até pedir para os alunos da classe que comunguem com esse tipo de pensamento de um Deus relacional, que dividam as suas experiências, porque ensinar um Deus relacional é difícil. Agora, sob o ponto de vista doutrinário, para todas aquelas pessoas que aceitam o Messias como Filho de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos 4 evangelhos. Nós temos quatro evangelhos que apresentam aquilo que estava oculto, que é justamente esse caráter relacional do Eterno, relacional do Divino. O Velho Testamento, os judeus olham o Velho Testamento e eles enxergam esse caráter relacional do Divino no Antigo Testamento, no sentido da relação, literalmente, da relação das manifestações do Divino para com aquele povo. Só que retirado o caráter do Messias que nós entendemos, o Messias que já veio, ainda é pouco. É uma mensagem até certo ponto, diríamos assim, limitada. É óbvio que os judeus ortodoxos não pensam assim, né? Mas é possível você olhar para o Velho Testamento e enxergar esse caráter relacional. Ocorre que no Velho Testamento está muito ainda encoberto por símbolos. Símbolos que entendemos foram revelados na vida, no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição do Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então esse caráter relacional em sua plenitude, ele se revela sob um ponto de vista mais de estudo nos 4 evangelhos. Mas mesmo assim, sob o ponto de vista do convencimento, você pode ler o Velho Testamento, você pode ler os evangelhos, o Apocalipse, tudo. Relacionamento, gente, só se constrói no dia a dia, só se constrói com experiência, só se constrói com comunhão, só se constrói com relações, relação individual e relação particular. Então é algo muito particular. Continuando, Deus está perto do seu povo e de sua criação, tanto no céu quanto na terra. O autor vai destacar aqui para a gente o Salmo 73, no versículo 23 e 25. E aqui tem uma expressão, né? Nesse salmo fala: eu estou contigo, o Eterno está contigo, conosco, podemos dizer. E diz o seguinte, que diz uma figura de linguagem, que ele nos segura pela mão direita, Beyad e Mini. Essa expressão nós vamos buscar no dicionário, principalmente essa questão do lado, primeiramente da mão. A mão está muito associada com a questão da obra, das ações. Então essa linguagem figurada está relacionada com as ações do Divino, que Ele nos segura, nos sustenta, no sentido de nos sustentar, de nos levantar, de nos segurar, de nos manter. E essa expressão direita, ela está ligada ao leste, e a noção de leste e oeste, que está muito relacionado também no sentido figurado com a oração voltada para Jerusalém, voltada para Israel, para quem está fora de Israel. Nesse sentido, seria um olhar, figuradamente seria um olhar para o leste, e para quem está lá,
que já está lá, seria o oeste, o orar. Não tem tanto aquela conotação quanto tem os muçulmanos, mas ainda carrega um sentido figurado, vamos dizer assim. Então essa expressão idiomática significa isso. Depois nós temos o outro salmo, o Salmo 68, versículo 4, que fala que o Eterno cavalga sob as nuvens. E aqui algumas traduções não falam sobre cavalgar nas nuvens ou sobre as nuvens. Falam que ele vai sobre o céu. Ele voa, ele anda, Por que isso? Pelo seguinte, duas questões. Primeiro, a expressão Raucar, ela realmente significa montar. Ela pode ser traduzida por cavalgar realmente, mas ela pode ser traduzida por subir. Ela pode ser por cavalgar ou sentar, realmente, mas ela pode significar também subir. E a expressão aravot, além de ela significar nuvem, ela também significa céu. Então, por isso que pode ser traduzido por o divino, ele sobe aos céus. Então, por isso que alguns traduzem, que eles preferem uma outra construção de tradução, ao invés de cavalgar nas nuvens, subir ao céu. Depois nós temos aqui, perto está o Senhor de todos os que invocam a verdade de que o Senhor é Deus vivo, que age em favor daqueles que o invocam. Os salmos são significativos precisamente porque são inspirados pelo Deus vivo e se referem a Ele que ouvem as orações e os respondem. Aí no último parágrafo, na ponta da linha ainda, o autor ele vai destacar que devemos lembrar que a resposta adequada à proximidade do Senhor consiste em uma vida de emuná, uma vida de fé nele. Lembrando sempre, a gente sempre destaca, às vezes tem alguma pessoa nova, a expressão fé, às vezes na língua portuguesa não destaca aquilo que vem do original. Emuná, gente, sempre é fé atuante, sempre é fé atuante, porque emuná pode ser traduzido por cargo ou função. Então, quando o divino te chama para uma emuná, ele te chama para um cargo ou função. Então, uma frase que não é muito comum na língua portuguesa é o chamado para a fé. Mas no original, isso sim, existe um chamado para a fé, existe um chamado para a sua emuná específica, para a sua função específica nesse ministério. Lembrando, nós estudamos aí semana passada do sacerdócio real. Nós somos chamados para ser sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele fala, nele de fé e obediência e seus mandamentos. Outra coisa aqui, mandamento, mitzvah, a gente sempre destaca aqui, pode ser traduzido por mandamento ou pode ser traduzido também por ato de bondade. Existem as duas possibilidades de tradução. Ele não aceitará nada menos do que fé e obediência. Ele não aceitará nada menos do que emuná. Isso não significa perfeccionismo. Basta olhar a história dos patriarcas, dos profetas, dos heróis da fé. Eles permaneceram na emuná. Davi, independente do que aconteceu com Batseba e outros pontos em que ele caiu também, mas o ponto mais marcante foi no caso de Batseba, independente, ele permaneceu na sua emuná. Salomão, até no final da vida, ele teve ali flertando com a idolatria. Até o final da vida, mas ele permaneceu na sua emuná e está entre os heróis da fé. Sansão também. Sansão, ele ficou flertando com obediência, desobediência, mas ao longo de sua vida ele se manteve na sua emuná, em sua fé atuante.
É uma fé, ele se manteve por aquilo, pela fé, pela emuná, a qual ele foi chamado. Depois nós temos aqui no domingo, gente, meus ossos não te foram encobertos. O tema principal de domingo é Salmo 139, que vai ali do versículo 1 até o versículo 18. É um salmo, é Mismor de David, é um salmo de Davi, do rei Davi. E o autor da lição na ponta da linha destaca várias coisas. Nós temos ali, inclusive a primeira pergunta, como esses versos eles retratam poeticamente o poder. E daí nós vemos ali salmos do 1 ao 6 retratando o poder do divino. O Salmo 1 ao 6 ele retrata não só o poder, mas ele retrata muito também a questão do Da'at, a questão do conhecimento, que Deus conhece todas as coisas. E daí tem várias figuras de linguagem. Ele pode ver ele pode ver os seus ossos e outras questões ligadas àquilo que se criou, o termo de onisciência, um Deus onisciente. Depois, no 7:12, nós vemos ali também aquilo que se utiliza a expressão onipresença. Para onde que o homem pode ir que Deus não estará, aonde quer que eu for. Essa questão da presença do divino do versículo 7 ao versículo 12. E depois no sentido da bondade, no sentido de Hesed, caridade, de tzedakah, de atos de misericórdia, que vai ali do versículo 13 ao 18, que nós temos ali novamente a expressão Yudá utilizada, que significa mão, e num sentido figurado significa poder, a obra poderosa, a força do divino. Depois nós temos ali novamente volta, ali do 13 ao 18, fala dos teus olhos viram o meu corpo, os teus livros foram escritos as minhas ações, para mostrar poeticamente também nessa questão relacional. Na ponta da linha também o autor aqui vai trazer certas coisas. Ele vai falar que Deus nos conhece perfeitamente, bem como as circunstâncias e os meios que Ele pode nos ajudar. Depois, no segundo parágrafo, na ponta da linha ainda, o conhecimento de Deus sobre o salmista é tão grande e único que nem mesmo o ventre da sua mãe poderia escondê-lo. Está lá no versículo 13 e no versículo 15. A onisciência divina envolve o tempo. Está no versículo 2 do Salmo 139. O seu interior, que nós vemos isso no versículo 2 e 4, e o espaço, no versículo 3. Na ponta da linha, o autor vai destacar o seguinte: este maravilhoso conhecimento se revela nas suas obras da criação. O seu grande conhecimento das pessoas se manifesta em seu cuidado com elas. O autor agora aqui ele vai dar um salto, né? Ele sai do Velho Testamento e vai lá para o Novo Testamento e vai nos trazer Romanos 3:5, que diz o seguinte: vai falar sobre a justiça de Deus, pois a fé em Jesus foi-nos dada a sua justiça. E aqui eu também devo destacar essa questão aqui do hebraico novamente. Sempre, quem já está no canal já deve ter decorado esse tipo de coisa, gente. Tzedakah, ao mesmo tempo que é ato de justiça, é ato de caridade. Nós vimos lá no verso lá no começo que falam, clamam os justos, né? Aqui tem a primeira palavra desse salmo é tzalki. Tzalko. Ela tem uma raiz ligada com o tzadik, que é o justo, né? Essa expressão aqui é o justo que clama. Geralmente ela é traduzida, é uma palavra pequena, que é geralmente traduzida como o justo que clama, mas é o mesmo tzadik. Quem é o tzadik? Quem é o justo? O justo é aquele que pratica a tzedakah, aquele que pratica ato de justiça, é aquele que pratica ato de caridade. Nós não podemos nem dizer que ele pratica as duas coisas.
Porque tzedakah, ao mesmo tempo, são as duas coisas. Então a língua, gente, a língua ela molda a nossa maneira de pensar. As estruturas linguísticas moldam, então por isso que é muito complicado às vezes a gente estudar textos uma língua estrangeira. O tradutor, ele precisa captar essas nuances, não é só traduzir as palavras, ele precisa captar essa forma de pensar, ele precisa entender as duas formas de pensar. Por isso que é muito comum, e as boas traduções, elas são da seguinte maneira, é um tradutor que conhece a língua nativa e a língua original. Então, por exemplo, é um tradutor que sabe o português e a língua nativa dele é o hebraico. Então, ele tem preponderantemente uma forma de raciocinar da língua portuguesa, vamos supor. Então, ele sabe o hebraico. E conjuntamente vem uma outra pessoa que a língua nativa é o hebraico e ele sabe o português. Então, com essas 4 mãos se constroem traduções melhores, porque são duas pessoas que têm acesso desde o nascimento com aquele padrão de pensamento que a língua molda ao longo da vida. Vamos dizer assim, não vamos entrar em discussões sobre aquilo que é nato e aquilo que é inato, que é infrutífero. Depois, nós vemos o seguinte: destaca-se a presença divina com a descrição de Deus chegando até o mais profundo abismo, a expressão Sheol, que pode ser traduzida por sepultura, pode ser traduzida por cova ou pode ser traduzida também por inferno. Muitas vezes nós encontramos essa tradução, inferno, mas pode ser traduzida como sepultura, mansão, morada dos mortos. E as trevas. No Salmo 130, isso nós vemos no Salmo 139, no versículo 9, 11 e 12. Lugares não retratados comumente como sua habitação. Aí no Salmo 56, 13. Na ponta da linha nós destacamos mais uma palavrinha aqui, gente. Sua presença também toma as asas da alvorada. A alvorada, a expressão hebraica shahar, e significa o amanhecer. Só que a expressão asa aqui é kalnaf, ela significa, além de asa, ela pode significar extremo, ou pode significar o canto da veste, e pode significar também borda, ou pode significar orla. Então podemos dizer aqui o extremo, ou a borda, ou o canto, ou seja, o comecinho, vamos dizer, o começo da alvorada, o início da alvorada, a ponta da alvorada. E aqui o autor coloca entre parênteses a expressão alvorada, ou seja, leste, a direção leste. Para alcançar os confins dos mares, daí a direção novamente, a direção oeste, aí o link com aquilo que nós estávamos falando lá no começo. Essas imagens transmitem o fato de que não há no universo lugar em que estejamos fora do alcance de Deus. O autor vai destacar Hebreus ainda, agora o Novo Testamento, Brit Hadashah 1:3, e ele, inspirado, ele diz o seguinte: embora ele não faça parte do universo, como alguns acreditam, algumas expressões idiomáticas que são encontradas às vezes no Novo Testamento, foi uma forma que o autor do livro de Hebreus, que acreditamos ser o apóstolo Paulo, ele utiliza às vezes até para falar se aproximar, não no livro de Hebreus, mas em outros livros, para se aproximar da cultura romana. São figuras de linguagem, obviamente não tinham uma intenção doutrinária, que muitas vezes elas são mal traduzidas, mal interpretadas, sob o ponto de vista de alguns também. Aqui no canal a gente não gosta de cravar, a gente uma posição, a gente apresenta e você escolhe. Mas seguindo, ele está perto de tudo, o Senhor não apenas criou o universo, mas o sustenta, como fala em Hebreus 1:3. E por fim, para encerrar, no último parágrafo, na ponta da linha, como aquele que sabe
tudo sobre nós, Deus pode nos ajudar e nos restaurar. A percepção de sua grandeza, e a expressão pode ser utilizada a expressão adira, que grandeza, majestade, uma montanha grande, provoca no salmista uma explosão de louvor e confiança renovada. Ele aprecia a investigação divina como um meio que pode remover da sua vida qualquer coisa que perturbe o seu relacionamento com Deus. Essa questão de perturbação, gente, do seu relacionamento com Deus, muitas vezes nós somos muito, como direi, às vezes nós procuramos chifre na cabeça de cavalo. Nós sabemos que existe um conflito. Sabemos que existe um conflito cósmico. E esse tipo de afirmação de Deus na natureza, um Deus relacional, aí nós começamos a nos indagar, mas será mesmo que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? Será mesmo que indagar até sobre as questões de criacionismo, o ateísmo? Muitas pessoas podem estar passando por isso agora. E a solução para isso é justamente buscar essa experiência relacional e buscar essas respostas onde dificilmente ou muitas vezes onde você não conseguiu encontrar na doutrina, no estudo do texto, no estudo dos livros. É buscar uma Torá que não propriamente seja uma Torá na natureza, mas uma Torá na sua experiência diária. É oração e é buscar, tentar enxergar essas respostas no seu dia a dia e aguardar e esperar. Não acredito que eu seja o Senhor da verdade, mas talvez muitas pessoas estejam precisando hoje se afastar um pouquinho, parar um pouquinho. A pessoa já tem conhecimento suficiente, ela não precisa escutar mais, ela já ouviu, ela já entendeu, mas para que essa Torá que foi introduzida na mente, ela efetivamente seja escrita no coração da pessoa, ela só vai ser escrita no coração da pessoa através dessa experiência diária, através dessa vivência relacional com o divino, através de oração, olhar, percepção, ver aonde a resposta está sendo dada, onde ela está sendo dita, está sendo concedida, então onde está se dizendo espera um pouco. E é isso. E agora então é a vez do Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, uma satisfação estar aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Mais uma lição sobre o livro de Salmos, agora a lição de número 4, o Senhor ouve e liberta. Uma lição que traz uma mensagem especial para aquele que já se sentiu ou que se sente desamparado, desprotegido, para aquele que sente necessidade de um socorro. Vocês já trabalharam a lição de sábado e de domingo com o Ricardo. E a gente vai seguir agora na lição de segunda-feira, que tem por título Garantia do Cuidado Divino. Uma lição que tem um texto muito bonito. Um texto que, enquanto eu leio ele, cada vez que eu leio, me vem um hino na cabeça. Quem é adventista de tempo aí, já está colecionando cabelo branco que nem eu, vai com certeza lembrar do hino feito com base nesse salmo. O texto de Salmos capítulo 40, versículos 1 até 3, é base para a questão de segunda-feira. Ali fala de que o salmista esperou confiantemente pelo Senhor, e o Senhor o ouviu. Fala que o Senhor o tirou do poço da perdição, de um tremedal de lama, que colocou os seus pés sobre a rocha, e que por fim colocou nos seus lábios um novo cântico. Que muitos verão essas coisas, temerão ao Senhor e confiarão no Senhor. Acho muito interessante esse texto, acho que é um texto que pode ser muito bem explorado.
quando começa a falar de alguém que estava num poço de perdição, num tremendal de lama, é a cena de alguém que é retirado do esgoto, é a cena de alguém que é retirado da morte e do pecado. A cena apresentada nesse salmo é a cena da redenção. E de certa forma o processo de redenção está apresentado ali. O pecador, o perdido, o morto, ele é retirado do poço de perdição, ele é retirado do esgoto, é retirado dessa lama e é colocado sobre uma rocha. Nós sabemos que a rocha ela é um símbolo de Cristo Jesus. O ser colocado sobre uma rocha é ter os pés firmados em Cristo, é encontrar a salvação em Cristo. E é-lhe colocado nos lábios um novo cântico. Esse novo cântico é o cântico dos remidos. É o cântico que é apresentado no Apocalipse, é o cântico de Moisés, é o cântico dos remidos, é um cântico daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E esse processo de salvação, ele serve como testemunho para outros. Outros veem esse milagre, essa maravilha da salvação. Por isso temem ao Senhor e passam a confiar nele. Nós temos na lição de segunda-feira o título Garantia do Cuidado Divino. Nós temos a certeza de que Deus pode nos salvar do desamparo, do pecado, do tremendal de lama, não importa a condição, Deus pode nos salvar. Mas é importante, na lição de segunda, na lição de terça, mas na leitura geral dos Salmos, é importante que a gente entenda o seguinte: nós podemos sofrer, nós podemos ser atingidos, nós podemos passar por dificuldades, nós podemos morrer, mas nós seremos salvos se confiarmos no Senhor. A salvação que Deus oferece aqui não é uma salvação apenas para essa existência. É uma salvação para uma existência imortal. Então, às vezes nós lemos as promessas nos Salmos e vemos lá, olha só, diz que eu não seria afligido, que eu não seria desamparado, que eu não seria abandonado, mas eu estou doente. Meu querido está doente. A pessoa que eu amo está morrendo ou morreu. Tem gente passando necessidade, e agora? Saiba que a salvação continua sendo uma promessa válida e que certamente será cumprida, mesmo para aqueles que morreram, se o fizeram confiando no Senhor. A salvação não é apenas para essa existência, mas a salvação aponta para uma existência futura. Salmos 50, verso 15 diz: Invoca-me na angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Depois no 55, 22 fala: Confia no Senhor e Ele te sustentará. E por fim, o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra. Não dorme o guarda de Israel. Todas essas mensagens de Salmos 40, 50, 55 e 121 apontam para um cuidado de Deus. Um cuidado que quer amenizar o nosso sofrimento, que quer nos proteger, que quer nos cuidar aqui nessa existência, mas um cuidado que aponta para um novo cântico. Um novo cântico que é o cântico dos remidos. Um cuidado que nos leva a firmar o pé sobre a rocha, que é a salvação em Cristo Jesus. Nunca esqueçamos disso. Lição de terça-feira: o Senhor é refúgio na adversidade. Novamente, vários textos ali. Salmos 17, 7 a 9. Pede que o Senhor nos guarde como a menina dos olhos. E esconda-me à sombra das tuas asas. Esconda-me dos perversos, né?
A passagem é linda e ela volta na questão 4, comparada com Mateus 23:37, quando Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te aconchegar, te esconder, te aninhar, como a galinha faz aos seus pintainhos. A promessa que está apresentada aqui em Salmos 17 é a promessa que está apresentada, ou o desejo de Deus está apresentado em Mateus 23. O desejo de um Deus que quer aconchegar, que quer proteger, que quer cuidar. Esse texto ele aponta uma intimidade muito grande. A intimidade de um filho que confia no cuidado materno ou paterno. Como o pintainho se aconchega debaixo das asas da galinha para ser protegido do frio, da chuva, para ser protegido dos predadores. A oferta aqui em Salmos 17, assim como em Mateus 23, é de que Deus está disposto a nos aconchegar debaixo das suas asas. Você já sentiu que você precisava de um abraço, de um aconchego, de um acolhimento, de um carinho? Deus está disposto a te oferecer isso. Achegue-se a Ele em oração, como fez o salmista. Esconda-se debaixo das asas de Deus. O texto de Salmos 31 também é um texto belíssimo. É um texto que fala que Deus é o castelo forte, que Ele é a rocha, que Ele é a fortaleza. Salmos 31, 1 até 3. É um texto que apresenta o Senhor como rocha novamente, mas como um refúgio fortificado, como um lugar de proteção. Era muito comum na região do Oriente Médio, na região de Israel, que se visse uma contraposição, ou se entendesse o mundo como uma dualidade, entre a fortaleza e o deserto, entre o castelo, a cidadela murada e o deserto. O deserto sendo o lugar dos criminosos, do perigo, do medo, da vulnerabilidade, e o castelo, ou a cidadela, ou a cidade murada como o lugar de proteção, de segurança, da civilização, o lugar do cuidado, o lugar da vida em sociedade. Aqui, quando apresenta Deus como castelo forte, como a rocha, como a fortaleza, é como o lugar em que você pode confiar. É o lugar da lei, é o lugar da ordem, é o lugar da segurança. Mas para mim, o mais belo de todos, da lição de terça-feira, talvez competindo junto ali no primeiro lugar com o texto de Mateus 23, é o texto de Salmos 91. Também nos lembra um hino, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Vem a promessa de que Deus irá nos livrar de muitas coisas, do passarinheiro, do animal peçonhento, do inimigo. Fala que 1.000 cairão à tua direita, 1.000 à sua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. No meio de um mundo tão incerto, tão perigoso, tão venenoso, tão vil, no meio de tanto sofrimento, nós temos um castelo forte, uma rocha segura, nós temos as asas dessa galinha para nos aninhar como pintainhos. Deus é a nossa segurança, o nosso refúgio no meio da adversidade. Ele é o nosso socorro, mas Ele é também o nosso aconchego. Não nos esqueçamos disso. Que Deus seja o teu refúgio nessa semana e que você viva sob o cuidado de um Deus que te ama. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estar com você mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de conduta, a nossa regra de fé e prática. Eu continuo o estudo que você já começou com o Lúcio,
com o Ricardo e com o Alexandre, a partir da lição de quarta-feira, que traz o título Defensor e Libertador. Aqui o autor, ou melhor, a autora, nos traz a pergunta baseada em 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 1 a 4. E a pergunta é a seguinte: como Paulo descreve a história do Êxodo? Que lição espiritual ele procura ensinar? Ali o apóstolo Paulo fala a respeito do povo que atravessou o deserto sob uma cobertura, uma nuvem que os cobria durante o dia para que o sol não os atingisse. Ele fala também que eles comeram de uma comida espiritual, uma comida que era física, mas que vinha do céu, vinha providenciada pelo próprio Deus, e beberam de uma rocha, a água saía de uma rocha, e Paulo afirma que essa rocha era o próprio Cristo. E o autor então pergunta qual é a lição espiritual que ele tenta nos ensinar aqui. Basicamente ele está falando de cuidado e proteção, e Deus estava providenciando as necessidades básicas deles e dando também proteção para que eles pudessem sobreviver no deserto. E a pergunta seguinte que a autora nos deixa é sobre como a libertação de Israel do Egito é descrita poeticamente no Salmo 114. A linguagem que ele utiliza ali é uma linguagem poética, mas retrata a realidade. Ele diz que a água do Mar Vermelho recuou para que as pessoas pudessem passar, e também fala da água do Rio Jordão, que retrocedeu, ao invés de correr no seu curso natural, ela retrocedeu para que o povo pudesse passar em terra seca. Então, aqui nós vemos Deus agindo sobre as forças da natureza. Então, Deus não está submisso às leis naturais, mas ele utiliza as forças da natureza para a sua providência. É muito interessante a gente pensar em um Deus grandioso o suficiente para que a própria natureza se submeta a ele. Dentro do contexto em que aquelas pessoas viviam, eles pensavam em deuses que faziam parte da natureza. Eles adoravam, por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, adoravam rios. No entanto, aqui Deus é apresentado como alguém superior à natureza, superior às forças da natureza. É um Deus tão grandioso que a própria natureza está submissa a ele. A autora continua aqui dizendo que a libertação do Egito é visto como um símbolo do poder de Deus para salvar o seu povo. E certamente ali aconteceu um milagre, né? Um povo escravo que conseguiu se libertar dos seus senhores. E ela diz que é um símbolo da salvação em Cristo Jesus, uma salvação que está fora de nós, porque nós também não temos poder para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Então, certamente, é um símbolo muito apropriado. A libertação do Egito é um símbolo muito apropriado. E o Salmo 114 descreve como Deus, criador e soberano sobre os poderes da natureza, salvou o seu povo no Êxodo. O mar, o Rio Jordão, as montanhas e colinas representam os poderes naturais e humanos que se opõem a Israel em seu caminho para a terra prometida. Deus, porém, é soberano sobre todos eles. Então, o nosso Deus, ele é grandioso, ele está acima da natureza, ele está acima de todas as coisas. O caminho para Jerusalém celestial está repleto de perigos. Os salmos os encorajam a olhar além das colinas em direção ao Criador do céu. O impossível torna-se possível quando Deus age. Então, a salvação, que é algo impossível para nós, chegar ao céu é algo impossível para nós, mas para Deus não existe impossível. É interessante que essa frase exatamente foi utilizada quando os apóstolos perguntaram para Jesus, ou falaram com Jesus. Ele disse que era praticamente impossível um rico entrar no reino dos céus, porque era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, eles dizem, mas como que alguém pode se salvar, então, nessas circunstâncias? Aí Jesus Cristo diz, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, porque não existe impossível para Deus. E é exatamente sobre isso que Deus nos fala, tanto diretamente através de Jesus, como também pelas parábolas
ao longo da história. A saída de Israel do Egito, a travessia do Mar Vermelho, é uma parábola para a história da salvação. Inclusive, o apóstolo Paulo fala da passagem pelo Mar Vermelho, da nuvem que cobria, da passagem pelo rio, como um batismo. Eles foram batizados na nuvem, eles foram batizados na passagem pelas águas. Então, claramente, ele está relacionando esses eventos com a salvação. As grandes obras do Senhor em favor do seu povo devem inspirar toda a terra a temer diante da sua presença. O temor deve ser entendido como um reconhecimento da sua grandeza, né, e da adoração. Então, o temor, na verdade, do crente, ele se converte imediatamente em adoração. Por quê? Porque nós reconhecemos que não podemos nos salvar pelos nossos próprios meios. No entanto, existe um Deus tão grandioso que os meios são utilizados como elemento para fazer a sua vontade. Então, por mais que esse mundo seja um mundo de pecado, de dor, ele pode utilizar até mesmo essas circunstâncias. Uma circunstância de dor, por exemplo, pode fazer com que a pessoa reconheça a sua necessidade de Deus. Então, Deus não está sujeito às circunstâncias, mas ele age a despeito das circunstâncias e age, inclusive, pelas circunstâncias. É importante compreendermos isso para compreendermos que a salvação ela é algo externo a nós. Então, para nós, o reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa injustiça, da nossa própria debilidade para alcançar a salvação diante de um Deus santo, nos aproxima de Deus, porque nós estamos ali necessitando da salvação e Ele é o único que tem poder para nos salvar, e isso se converte imediatamente em louvores. Mas o temor também é real para aqueles que não aceitam a salvação. O temor é temor mesmo, é medo para aqueles que não aceitam a salvação, porque o juízo de Deus é um juízo que vem sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia, para aqueles que não recorreram à misericórdia. Então, a palavra temor ela é muito apropriada para nós que desejamos a salvação em Cristo e sentimos medo de não estar na presença dele, medo no sentido de que sabemos que sem a presença dele não vamos nos salvar, e também para os ímpios o temor é real pelo fato de que o juízo de Deus é um juízo grandioso. Então, a autora conclui aqui com uma pergunta: quais são os perigos espirituais que enfrentamos e como podemos aprender a nos apoiar no poder do Senhor para não sucumbir a esses perigos tão reais para nós quanto foram para o salmista? Então, a única maneira que nós temos de lidar com as circunstâncias sem medo é confiando no Senhor. Nós somos quem somos em Cristo, porque Cristo age além das impossibilidades. Quando nós reconhecemos o poder de Deus além das forças da natureza, além das impossibilidades, além das circunstâncias, nós temos segurança e não temos o que temer. Na parte de quinta-feira nós temos o título Auxílio do Santuário. O santuário é uma representação da presença de Deus. A presença de Deus é o santuário. Devemos nos lembrar que quando Moisés estava no deserto e teve uma visão da presença de Deus ali na sarça ardente, ele foi instruído por Deus para se aproximar sem as sandálias, porque aquele local era um local sagrado. Aquele local anteriormente era só um local onde as cabras pastavam, onde as pessoas transitavam, onde os animais estavam vivendo tranquilamente. No entanto, quando Deus se fez presente, aquele local se tornou um local santo. E da mesma forma aqui, quando o autor se refere ao santuário e quando os salmistas se referem também ao santuário, eles estão falando, obviamente, da presença de Deus e não de um local físico. Então ele nos dá aqui vários salmos, ou ela, né, a autora, nos dá aqui vários salmos para que possamos ler e faz a seguinte pergunta: de onde vem a ajuda nesses textos? O Salmo 3, verso 4, que é o primeiro que ela nos auxilia aqui com a leitura, com a minha voz, ele fala, o salmista dizendo, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então o autor fala
da sua voz, que é pequena, né, para alcançar a Deus no seu santo monte, especialmente se nós pensamos no santuário celestial, mas ainda assim ele está ciente do nosso clamor e nos responde, nos atende. Em todos esses versos aqui, o santuário é tratado de diferentes formas. Fala que a salvação vem de Sião, do tabernáculo, da tua casa, da tua morada, mas todos esses são sinônimos do tabernáculo de Deus. Provavelmente o salmista, ao escrever isso, estava se referindo realmente ao santuário que ficava em Sião, que ficava lá em Jerusalém. No entanto, nós pensamos mais na presença de Deus no santuário celestial, visto que hoje nós temos clareza quanto a isso. E as duas situações eram reais, visto que o santuário terrestre ele tinha a presença de Deus, representada ali pela Shekinah, e hoje nós cremos na presença de Deus no santuário celestial. Então, o tema principal aqui é refúgio e ajuda espiritual e física que vem do santuário de Deus. A autora ainda continua dizendo aqui que ele defende o órfão, a viúva e dá força ao seu povo a partir do seu santuário. Desde Sião, a excelência da formosura de Deus resplandece. Salmo 50, verso 2. Os justos juízos de Deus são proclamados e a bênção do Senhor é proferida. Não temos nada a temer quanto ao juízo de Deus, porque o juízo de Deus vem para fazer justiça, uma justiça que nós alcançamos em Jesus Cristo. Então, do santuário de Deus, tanto brota o juízo, quanto também brota a paz que nós temos com Deus. Por isso que o Salmo diz que no santuário de Deus, a paz e a justiça se beijam. Então, é uma linguagem poética para dizer que em Deus nós encontramos ambos. E o autor continua aqui, o refúgio no santuário supera a segurança proporcionada por qualquer lugar no mundo. Deus habita no santuário, não meramente um templo como um edifício sólido. Então, ele não estava se referindo ao santuário como se fosse um local de refúgio, como uma fortaleza cercada por pedra, por altos muros de pedra, mas ele falava da presença do Senhor, mesmo porque, em muitos momentos, o santuário era apenas uma tenda facilmente que poderia facilmente ser transposta por qualquer exército, por qualquer força militar. A presença de Deus, então, ela se converte imediatamente em segurança para aqueles que buscam refúgio no Senhor. E a autora ainda faz uma pergunta baseada em Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16. E o texto diz assim: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça para ajuda em tempo oportuno. E ela pergunta qual é a relação entre essa passagem e o que o salmista diz sobre o santuário. É interessante que aqui nós notamos a sensibilidade de uma autora feminina. Geralmente os homens se preocupam mais com a parte técnica, mas a autora ela se preocupa com os detalhes, porque ela tanto fala de um Deus que é grandioso, que está acima da natureza, que está acima de todas as coisas, que atende às nossas necessidades, visto que se nós tivéssemos um Deus fraco, que estivesse submisso às leis da natureza e às circunstâncias, nós não teríamos a quem recorrer. Mas, por outro lado, se nós tivéssemos um Deus grandioso, mas que não se importa conosco, que não se compadece das nossas dores, também estaríamos em problema, estaríamos desamparados. Mas o texto de Hebreus fala de um Deus que se compadece das nossas dores, porque ele viveu as dores na sua própria pele. Como que nós poderíamos recorrer a um Deus que nunca conheceu a tristeza, que nunca conheceu a perda, que nunca conheceu a morte? Mas nós temos um Deus que conhece todas essas coisas. Ele pisou aqui nessa terra, empoeirou seus pés e sabe o que é sofrer, sabe o quanto nós sofremos aqui nesse mundo e o quanto a dor pode nos afetar. Por isso, o texto diz que nós podemos recorrer a Ele
com segurança. Outros textos dizem que nós podemos ir ao santuário de Deus com ousadia, porque é no santuário de Deus que nós encontramos o refúgio e a fortaleza que nós necessitamos. E assim eu termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e eu termino aqui desejando que Deus esteja sempre presente na sua casa, na sua vida, e por onde quer que você esteja, você reconheça a presença do Senhor e reconheça que aquele lugar é um lugar santo, apenas porque o Senhor está ao seu lado. Por isso, no nosso agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de proceder, nós estamos sempre na presença do Senhor. Até a semana que vem, com mais um estudo da Palavra de Deus, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a você que está aqui conferindo aqui a última parte do nosso vídeo, essas perguntas para consideração. Deus ouve e nos liberta, né? As duas perguntas aqui, elas se complementam, né, na sexta-feira. A primeira diz assim: as adversidades sobrevêm às pessoas, mesmo aos que acreditam nas promessas de proteção divinas. Os salmistas sofreram adversidades e conheceram fiéis que sofreram essas adversidades. Como aprender a confiar em Deus nas adversidades? Como aprender a confiar em Deus, né? Tem duas maneiras para você aprender a confiar em Deus nas adversidades. A primeira é porque você já confia em Deus, você tem um relacionamento com Ele diário, você sabe, né, que Ele está atuando e está te guiando na sua vida. Quando vem a adversidade, você simplesmente repousa, descansa, espera que Deus haja, espera que Deus te oriente e espera a adversidade passar. A segunda maneira é quando você não conhece a Deus, você não tem esse relacionamento com Ele, sua fé não está firmada, né, sobre a rocha, e aí você fica tentando resolver todos os problemas da sua vida, até que chega um momento na adversidade que as suas forças se esgotam, e aí você fala assim, não tenho mais o que fazer, e aí Deus age na sua vida e acaba que você aprende, né, a confiar em Deus numa adversidade. Existem duas maneiras, né, irmãos? Então, como diz o outro lá, pelo amor ou pela dor, né? Apesar que não é bem assim que Deus atua, mas ou você já confia, e aí na adversidade vai ser fácil, ou você não confia, mas na adversidade você acaba aprendendo a confiar. A segunda pergunta diz assim: como desenvolver a fé em Deus em todas as circunstâncias, né? Paulo nos orienta, né? Na riqueza, na pobreza, aprendeu a seguir a Deus com fartura, na escassez, na paz ou na guerra. A gente tem que aprender a estar com Deus. O que nos leva a perder essa fé? A principal razão, na minha opinião, na minha consideração, que nos leva a perder essa fé, é quando você deixa que o seu orgulho, o seu egoísmo comece a prevalecer, né, no seu pensamento, e aí você acaba por distanciar Deus da sua vida. Então você vai perdendo essa fé, porque você confia mais em si mesmo do que em Deus, você não tem a certeza de que Deus realmente quer o melhor para você. E a última parte aqui da pergunta: por que a confiança em Deus nos momentos bons é crucial para aprender a confiar nele também nos momentos maus? Bom, como na primeira pergunta, se você tem um relacionamento com Deus nos momentos bons, automaticamente você confia nele nos momentos ruins. Essa é a primeira coisa. É importante que enquanto a sua vida está em paz, enquanto a sua vida está bem organizada, que a gente não relaxa. E é ao contrário que acontece, né? Quando tudo está em paz, é justamente quando a gente vai deixando Deus. Tá tudo bem, não precisamos de Deus, não precisamos do sobrenatural. É só você ver a história de Israel, que acontece, né? Quando os povos estavam em guerra ao redor da cidade, estava todo mundo dentro da cidade orando. Quando tudo estava em paz, o povo começava a festejar, a participar de cultos a outros ídolos, a ir na vizinhança, festar com a vizinhança, né? Então você vê, né, que é na adversidade muitas vezes que faz com que você estreite seu relacionamento com Deus. Mas é importante que nos bons momentos, irmãos, a gente aprenda a ser fiel, a gente aprenda a gozar da presença de Deus na nossa vida e não fique dependendo somente, né, de coisas sobrenaturais para que a nossa fé seja manifestada somente quando algo muito incrível acontece na sua vida. E a gente vê que Deus não age assim, né? Deus não quer que a nossa fé seja fundamentada em mágica, né? Mas que seja fundamentado que na fé, no ouvir a palavra, no praticar a palavra, simplesmente assim. Beleza, pessoal? Então vamos terminar aqui esse vídeo assim como nós começamos, com uma oração. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela lição, obrigado porque o Senhor tem nos ouvido e tem nos transformado e nos libertado a cada dia, Senhor.
Muito obrigado aí pelo conteúdo e que nós possamos aprender a estar contigo em todos os momentos de nossa vida, Pai. Independente dos bons, dos maus, das adversidades, das tranquilidades, que cada um de nós, ó Pai, tenha um relacionamento muito íntimo contigo, Pai. Por favor, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, nos vemos no 5º vídeo dessa série, onde estamos estudando sobre Salmos. Fiquem aí mais uma vez com essa paisagem bonita e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.